Estamos de volta, Mundial Podcast, para começar muito bem a semana aqui na Vibe Mundial, aí na nossa série de entrevistas diárias aqui na Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber para esse papo prolongado. Você sabe, né? O Mundial Podcast é o Mundial e você numa versão mais estendida. E eu tenho o prazer de receber ela, que é da nossa família já, Simone Arrojo. Ah, bem-vinda! Obrigada, Sami. Que delícia te ver tanto tempo. Quantos anos você está aqui, Sami? 25 anos. Meu Deus do céu. Você tem mais? 30. 30. 31, eu acho, segundo o Toninho, esses dias. Não é? Nos cálculos. Eu já parei de contar, né? Chegou aqui uma menina, gente. Não é? 20 e poucos anos, né? 23. Ai, que delícia. Gente, estamos fazendo o nosso Mundial Podcast. Estava olhando, o Mundial Podcast já fez 1 ano. Olha que delícia. Nossa. Não é? Passa o tempo, a gente não percebe. Não percebe. E tem prazer de receber a Simone, que é da casa, é comunicadora da Vibe Mundial. Tinha programa diário, teve época com 2 programas Sim. no dia, né? E do grupo também, né? E no grupo, em outras rádios também, é verdade. E hoje ela está aqui na nossa bancada do Mundial Podcast, transmitido diretamente aqui nas dependências da Vibe Mundial, mas do nosso estúdio Vibecast, esse estúdio maravilhoso que você pode conferir aí, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Instagram. Ficou bonito, né? Você precisa vir fazer um podcast aqui. Vou, já vim aqui. Ah, pensa o quê? Não é? Já tá no forno. Com tanta informação, né, Simone? É verdade. Simone Arrojo. Olha, deixa eu apresentar primeiro, antes da gente começar a futricar. Né? Ela é professora, ela é facilitadora em constelação familiar. Ela comanda o projeto Revelações Divinas e é autora, deixa eu ver, do Saber e Sistema. Esse aqui eu não tinha colocado na minha... Das presente cartinhas. para os teres. Oh, muito obrigada. ela trouxe aqui as cartinhas Saberes Sistêmicos na Espiritualidade. São cartas sistêmicas relacionadas à espiritualidade. Já tem mais de 1 ano, né, que esse projeto está pronto. Sim. E está aqui. Depois a gente tira umas cartinhas para você sentir como é que funciona. E ela acaba de lançar com muita alegria, depois de um projeto prolongado, né, Simone? 4 anos. 4 anos. Destravando o seu futuro. Descubra a fonte de cura infinita dentro de você. Tem muito mais do que constelação familiar aqui, né, Simone? Tem sim, Sami. E a gente vai falar. A gente vai se descobrindo, né? Vai conhecendo, vai viajando, vai... Enfim, por isso que foi difícil colocar, porque a gente quer colocar tudo num livro e não dá. Não, me falaram isso. Você já me ajudou nisso Sim. também. Como é difícil, né, Sami? É complexo, né? Fazer a editoração, né, de um livro todo. Tudo é importante. Tudo que acontece com a gente é importante. Sim. Não é? Mas você sabe estruturar bem, que eu sei. Ah, que bom. E tudo que você aprende na vida, você quer transmitir. Sim. Né? Você não vai guardar só para você. Sim. E tem projeto novo também, além dos Revelações Divinas, que eu já falei aqui. E a gente vai bater um super papo sobre isso, sobre sucesso, sobre pai, sobre mãe. Tem também o novo projeto, que é o Vozes do Passado. Aguarda que a gente vai falar sobre isso. Simone, para situar quem está chegando agora, né? Falei que você já é da família, que é um prazer te receber aqui. Me conta, nesse percurso todo, quando você chegou aqui na Vibe Mundial, você é formada, na verdade, em educação física? Não. Eu sou formada em letras, tradutora, português e inglês. Você foi jogadora? Fui jogadora de vôlei com 12 anos. Eu conto isso no livro. Conta, e ela tem muitas histórias, e quem acompanhou aqui na programação, o programa diário, você contava muito mais, né? Mas me conta uma coisa. Da menina de 23 anos para Simone Arrojo de hoje, o que mudou? Nossa, que pergunta linda e profunda. Eu nem vou me emocionar aqui, mas é interessante, né, Sami? Quantas coisas a gente passa nesse tempo todo. Mas eu acho que a coisa mais importante é que eu tive coragem de olhar cada vez mais para mim mesma, para as minhas sombras. Para aquelas coisas que a gente tem medo de contar para a gente mesmo. Sabe que tem medo de assumir para a gente mesmo? Eu quero determinada coisa, Porque às vezes a gente fala assim, é porque as minhas crenças ou as crenças dos outros. Mas, na verdade, o que eu percebi é que as nossas crenças, a gente é o nosso maior perpetrador e o nosso maior libertador. Quando nós temos coragem de contar o que a gente não tem coragem de contar para a gente mesmo. Que é, eu não quero mais isso. Ou, isso eu quero.
E eu assumo a responsabilidade de querer determinadas coisas. Porque tem que ser muito maduro para falar assim, eu quero. Tem que ser muito adulto para falar, eu quero. E tem que também ser bastante maduro para olhar para suas sombras e falar assim, meu Deus, é verdade que eu tenho medo disso? Ou é verdade que eu ainda sou uma criança, que eu ainda luto contra aquilo? Então, por exemplo, eu fui esportista. E eu sempre fui muito competitiva. E olhar para isso, eu assisti aquela série da Netflix, A Invejosa. Aquilo foi tão bom para mim, porque eu falei, gente, como eu sou invejosa. Você se enxergou ali? Só que ter coragem de falar para mim assim, nossa, Simone, você é tão invejosa. Você é invejosa nisso, invejosa naquilo. Eu falei, eu vou começar a contar as verdades para mim. Sabe, não poupar. Assim como eu, quando vou trabalhar individualmente, ou nos meus cursos de formação, nos meus atendimentos, com as pessoas, que eu vejo nelas as coisas que precisam ser trabalhadas, eu falei, eu preciso ter coragem de trabalhar isso em mim. No meu dia a dia, perceber meus pensamentos, perceber minhas emoções, perceber aquilo que eu escondo de mim. Sabe? Ter coragem, que eu não posso falar palavrão aqui, de contar da verdade para mim mesma. Sabe? Então, uma vez a minha avó falou, filha, quando você ficar mais velha, você vai ser tão realista com você mesma que você já não vai mais se preocupar com nada externo. Vai ser só com você. E eu sinto isso. É verdade, né? Depois dos 50, depois da morte da minha mãe, depois de eu ter passado muitas coisas na vida, eu falei, gente, para quem que eu vou ficar fazendo tipo ou mentindo ou caras e bocas? Para quem? Você mesma? Não quero mais. E fiz muito isso. Mas quando a gente reconhece que fez muito e não fica, porque com aqueles melodramas de culpa ou de vergonha, a gente fala, é isso aí, a vida é isso aí. Entendeu? E a gente tem que assumir, isso aqui eu sabia fazer, isso aqui eu achava que sabia fazer, mas não sabia. Ali eu fui arrogante, ali eu fui humilde demais. Então, nem se achar muito e nem se achar pouco. Mas saber qual é a sua realidade e assumir a verdade para você. Eu acho que tem que ser assim. Baita autoconhecimento, hein? Eu acho que foi isso que eu cresci, Sami. Eu acho que foi nisso Profundo que eu cresci. Também, a tua resposta também. Né? Parecia, né? É muito bom, né? Porque quantos que estão nos ouvindo e nos assistindo que podem estar se conectando com isso agora? Sim. Né? Essa é uma pergunta, né? O que você não falaria para você mesmo? Né? E isso tem a ver com as nossas escolhas, porque o que eu não quero também. E às vezes a gente fala assim, mas olha, o que está acontecendo comigo? Está acontecendo comigo porque, de alguma forma, aquilo traz um embate sobre limite, sobre sim e não. Né? Então, às vezes eu reclamava e falava assim, poxa, mas e essa questão aqui, por exemplo, financeira? Daí eu falo, o quanto eu tenho medo de ter dinheiro? O quanto eu tenho medo de falar, sim, eu gosto de dinheiro, sim, eu quero dinheiro. E daí eu olhava dentro de mim e falava assim, não, mas dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, dinheiro... As crenças estão todas dentro de mim, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho coragem de olhar para elas e falar assim, eu quero um dinheiro que venha do sagrado do que eu faço, do valor que eu coloco para as pessoas. A partir daí, sim, se eu tenho valor, se eu vejo o meu valor, o valor vai vir para mim. E eu não preciso ficar falando de dinheiro. Mas ter um papo de dinheiro comigo mesma, ter uma DR comigo, isso é que tem que ter bastante coragem. Esse é o melhor relacionamento que a gente pode ter na vida, né? Isso. E não é egoísmo. Não é. Às vezes eu falava assim, na minha infância, meu pai não conversava comigo. Para eu falar para o meu pai, Sami, que eu estava namorando, sabe que é a minha estratégia? A gente ia no supermercado fazer compra, daí eu falava, é aqui, porque daí ele não vai poder fazer escândalo. Daí eu falava, pai, eu tô namorando, e saía correndo. Porque não tinha diálogo. Mas daí eu olhei para dentro de mim e falei, qual era o diálogo que eu nunca tive comigo? De falar assim, sim, eu gosto de namorar. Sim, eu gosto de conhecer pessoas novas. Sim, para mim relacionamento tem que ter espiritualidade, tem que ter amizade, tem que ter troca, tem que ter generosidade. Mas enquanto eu falava assim, não, eu é que sou a escolhida. Se aquela pessoa me escolheu, então eu vou ficar com aquela pessoa. Daí eu comecei a ter sonhos que eu estava casada com homens que eu tinha nojo, que eu não gostava. Uau. Que eu falava assim,
gente, eu não quero esse homem. Eu era muito mais velha, não importa a idade, né? Mas era uma pessoa que eu não tinha conexão. Daí começou a me vir as respostas por sonho. Eu falei assim, essa pessoa não é para mim. Ela é como se eu fiquei com o que tinha. Sabe quando você vai na liquidação e você fala assim, eu fiquei com o que tinha? É escolhida? Exatamente. Eu falei, eu não quero mais ficar com o que tem, não. Eu quero falar para mim mesma, ter coragem de falar assim, não é o que tem, é o que eu quero. É a mesma coisa de quando você vai comprar. Eu sempre comprei, gosto de comprar também coisas quando está na promoção ou liquidação. Mas eu também, às vezes, olho para uma coisa e falo assim, gostei, vou lá e vou comprar. E não é por comprar, mas é por falar assim, eu posso decidir o que eu quero. Então, é uma liberdade interna, sabe? Que eu estou descobrindo cada vez mais dentro de mim. E isso veio com o passar dos anos? Sim, veio. Você perguntou desse tempo todo. Eu acho que eu fui me percebendo assim, sabe? Muito realista comigo. As experiências que eu tive com esse grande avatar, que foi Bert Hellinger, criador da constelação, vendo ele agir na presença. Ele quase não falava, ele ficava em silêncio, mas ele estava sempre na presença. Então, é importante também, eu aprendi isso esse final de semana de uma forma bem bonita, com uma imersão que eu fui fazer, aliás, com um pessoal bem legal, com o Murilo Gun e a mulher, a Dani de Maria, e ver pessoas dessa área espiritual praticando essa presença, sabe? Tipo, estou aqui no podcast, é aqui no podcast. E quando nós estamos na presença, muitas respostas vêm, a gente se abre para as infinitas possibilidades. Mas quando a gente se perde nessa linha do tempo, sabe? Lógico, a gente tem que estar nessa linha do tempo, mas quando a gente está na presença, a gente está no mundo das infinitas possibilidades. Então, está mais íntegro, né, Simone? Está mais íntegro. Tá mais, a presença, ela faz com que as possibilidades surjam e você faça escolhas. Sim, sim. Não é? Aí você traz um livro com o título Destravando o Seu Futuro. Aí tem o futuro, a minha presença, o meu presente. Sim. E nós temos um passado que tem uma história. Isso. Né? De que forma que eu olho para esse destravar o meu futuro, estou olhando lá para frente, mas eu estou alinhada tanto com o meu passado como com o meu presente. Que daqui a pouco acaba o programa e o presente é outro. Sim. Esse livro, esse nome, né? Apesar de falar de futuro, eu sou aquariana, então eu gosto muito de entrar nesse campo onde a gente pode sentir e visualizar o que a gente quer. Então, o que foi nos ensinado, né? Infelizmente, a parar de sonhar. Porque fala assim, isso é sonho, você vai ter esse sonho. Né? A gente vê o Elon Musk, por exemplo. O que ele sonha, ele põe em realidade. E ele é um cara muito criativo. Co-criador. Co-criador total, né? E para ele não tem barreira, né? Então, eu sinto isso. Quando a gente pensa no futuro, se eu perguntar para você, o que você vê no seu futuro, seja qual for, você vai falar, ai, meu Deus, mas será que eu posso? Não, deixa eu me adequar ao futuro que eu posso, não o futuro que eu quero. O tempo todo é assim, não é o futuro que eu quero, mas é o futuro que eu posso. Então, a gente se diminui o tempo todo e a nossa cocriação fica sempre baseado no medo, na escassez, na falta. Então, como é que a gente vai criar um futuro? Não cria. A gente só vai ser reflexo de algo que a gente tomou decisão sem estar na presença e, principalmente, sem estar na criatividade. Por que a criatividade? Porque a beleza é uma parte essencial da espiritualidade. Eu já adorava o Gasparetto falando que Deus é um luxo. Essa frase do Gasparetto, para mim, é fantástica. Que saudade dele. E ele, né? Enfim, eu acabo ficando num apartamento que ele construiu. Ah, é? É. E ele... Cada coisa que eu olho naquele apartamento é tão atemporal. Aquelas cortinas, é tudo com prosperidade, sabe? De chantum de seda, caída assim, ó, até o chão. Assim, ó, vindo até o chão. É aquela prosperidade, aquela pessoa que vivia... Ele transbordava luxo, né? O Gasparetto. Isso é verdade. Então, a criatividade é um luxo. Luxo significa assim, eu estou em conexão com tudo que
Deus faz. A gente olha um pássaro, tem um que, perto de onde eu moro, que eu moro frente à praia lá em Floripa, ele tem um rabinho aqui atrás, que é a coisa mais fofinha. Eu fico sentada na praia olhando para ele e falo, gente, como que alguém fez um rabinho assim no pássaro? Tão perfeito. Tão perfeito. Então, Deus é um luxo, sabe? Nos detalhes. Então, eu acho assim, a gente se arrumar, não para os outros, mas para a gente, seja onde for. Eu adoro tomar coisas em copo de cristal. Daí uma amiga minha foi em casa esses dias, ela assim, mas você também, hein? Você usa tudo que eu usaria com as visitas. Eu falo, eu uso mesmo. Eu gosto de toalha felpuda, eu gosto de lençol de boa qualidade. E também vou para a Ashra e fico nos lugares que nem lençol tem. Uhum. Porque isso você se adapta. Isso não me muda internamente, porque eu fico feliz onde quer que eu esteja. Eu procuro ficar feliz aonde quer que eu esteja. Mas criar um ambiente criativo faz com que você atraia mais beleza, mais criatividade. E a espiritualidade, ela também é encontrada nisso. A criatividade é a maior prova de que você está em conexão com o plano espiritual. A criatividade de Deus para fazer o pássaro. Pois é, para tudo. É? E olha, eu acompanhando a sua vida aqui também, né, todo o seu crescimento aqui, com os livros, né, com os podcasts, com esse jornalismo também de ponta, né, que tem a consciência. Então, gente, consciência é criatividade, sabe? Hoje no espetáculo eu danço. Eu não, você não dançava danço, pois antes, é. né? Eu sempre gostei de dançar. Eu não sou bailarina, porque eu nem tenho tempo de, né, assim, me dedicar tanto quanto eu gostaria. Mas eu mostro para as pessoas que se você voltar a cantar, eu estou fazendo aula de canto também, voltar a cantar, dançar, pintar, fazer crochê, sei lá o que é que você gosta de fazer, mas usar a criatividade, você entra na presença, entra no fluxo de Deus e entra na cocriação de uma realidade mais feliz para a sua vida. E é o corpo em movimento, né? A tua fala chegando também junto com a música, toda essa criatividade vai sendo estimulada e vai ganhando corpo e energia, né? Sim. Porque, por exemplo... Isso é consciência. Isso é consciência. Porque quando a gente faz... O problema não é fazer todo dia a mesma coisa. O problema é fazer todo dia a mesma coisa igual. Por isso que né, muitas pessoas falam dos casamentos que ficam iguais. Ficam iguais porque as pessoas são chatas. Elas estão iguais. E por que elas estão iguais? Porque falaram para elas que se ela tiver aquela sempre a mesma rotina. Rotina e disciplina. Como também o Gasparetto falava, não sei, hoje eu estou tão Gasparetto. Você está Gasparetto, Gasparete. É a rádio que fez isso com você. Eu sempre fui muito fã dele. Ele falava assim, né, que disciplina é liberdade. Então, a gente tem que ter disciplina, sim, temos que ter disciplina, mas uma disciplina criativa. E por que eu gosto do espetáculo Revelações Divinas? Né? Revelações Divinas, gente, é um espetáculo que a Simone Arrojo idealizou, né? Sim. Já tem uns 2 anos, né? Já tem mais de 2 anos. Ele veio há 30 anos, que eu tinha que fazer um espetáculo de cura. Daí teve uma pessoa aqui da rádio que ela fazia um espetáculo. Você se lembra dela? Eu achava tão bonito o trabalho dela. A Cris Linhares? Acho que sim. Eu não sei, depois ela mudou de país, eu acho, não sei. Isso, ela mesma. Então, que Tá de ela... volta. Onde que é que ela esteja? Ah, é? Beijo, Cris Um Linhares. beijo, Cris. Eu achei legal, o Gasparetto mesmo fazia isso, né? Ele trazia muita arte. Mas há 30 anos veio que eu precisava fazer um espetáculo de cura, eu não sabia como, daí com a constelação veio como era para fazer. Mas por que eu gosto? Né? Eu acho que a gente tem que ter a nossa vida bastante criativa. Esse espetáculo, ele não tem atores, ele não tem roteiro. Cada espetáculo ele é único, tanto é que a gente inscreveu ele na Lei Rouanet e era difícil encaixar, porque ele não se encaixa a nada normal, vamos dizer, né? Porque ele é único. Eu deixo o campo, aquela egrégora espiritual que se forma ali com aquelas pessoas, a cura que vai precisar, ela é única para aquela plateia. Então, eu só fico a serviço. E eu gosto muito, porque eu adoro esse frisson de, ai, gente, deixa a vida me surpreender, sabe? Deixa a vida trazer. Porque se a gente fica na caixa, a vida nunca vai trazer nada diferente. Então, eu falei, ai, deixa a vida trazer. Então, cada espetáculo sempre tem músicos diferentes, das regiões que eu vou, porque ele já está indo pelo país inteiro, das regiões que eu vou. Então,
pessoas que dançam e pessoas que cantam, ou que tocam, ou que fazem a meditação do início. São sempre diferentes. São pessoas diferentes. Legal isso também. Porque daí eu também não enjoo. Porque senão eu enjoo. Não é um espetáculo redondinho, né? Não. Não é... Cada palco é um palco. Sim. Cada público é um público. Sim. E quem sobe no palco? Então, eu considero um palco... Quando eu subi a primeira vez no palco, veio assim, isso é um altar. Uau! Não é um palco. Aqui é um altar. Isso já tira o nosso ego, né? Porque falar, eu estou no palco, né? E eu falei assim, não, isso não é um palco, isso aqui é um altar. E todos estão convidados para esse altar. Então, tem os movimentos que a gente faz, daí eu falo, quem quer vir? Ou quem tem um tema, ou quem quer olhar para alguma coisa. Então, eu vou fazendo os movimentos, eu chamo 10 pessoas em cima desse altar, ou chamo, enfim. E a gente vai fazendo o trabalho a partir daí. Então, sempre uma surpresa. E o próximo acontece? Então, o próximo é agora dia 30 de julho, Uhum. no Teatro Multiplano Shopping Morumbi. E, gente, é muito mágico, porque, para mim, esse trabalho hoje é o trabalho mais forte que eu faço, porque é muita conexão, sabe? 300 pessoas, assim, conectadas para cura. E esse altar recebe algumas pessoas, porém, se a gente pensar no campo e na constelação, todos estão sendo trabalhados. Todos. E todos da sua família também. Porque quando sai algo lá, né? De alguma forma não precisa sair ninguém da família, mas o que sai lá, com certeza, quando você toma consciência, vai beneficiar os que já foram para o plano espiritual. Porque quantas pessoas, Sami, já foram para o plano espiritual, mas elas estão ainda tão querendo consertar algo, sabe? Estão querendo ainda mostrar algo pra gente. Espiritualmente falando. Primeiro que, né, nem existe a morte. Mas como essa comunicação, de alguma forma, é interrompida ainda, né? Mas logo não será mais. Essas formas de acessar essas pessoas, não é um centro espírita lá. Eu tenho até medo de falar isso, porque no último espetáculo foi em Blumenau. E eu falei assim, gente, explicando, plateia toda alemã, né? Gente, que não é centro espírita. E saiu algo tão importante. Né? Uma pessoa que foi constelar, ela trouxe o tema que o filho não falava com ela. Então, eu coloquei ela, o filho e o marido. E daí, assim, a gente coloca no campo e a gente vê quem não está disponível. Ela olhava para um outro lugar. Ela estava separada do marido. Eu falei assim, então a gente já olha aqui, quem não está disponível? Daí ela falou, eu, né? Eu falei, mas vamos ver para onde você está olhando, já que você não está disponível. Nem para o seu primeiro marido, porque ela falou, meu ex-marido. Eu falei, não tem ex-marido. É primeiro marido, segundo, terceiro, 15º. Aprenderam? Ex não existe, porque senão você exclui. E foi tão bonito, porque a mãe dela, entre aspas, a gente pôs uma pessoa para representar, para onde ela olhava, e eu olhei para ela, ela falou, essa é minha mãe. E a mãe, ela falou assim, é que eu fui casada com uma pessoa preta, e a minha mãe não aceitava. Então, assim, a alemãozada toda lá, começou um chororô, porque o quanto a gente ainda não olha para a alma, a gente olha para a raça, a gente olha para o status social, a gente olha para um monte de coisas. É verdade. Menos para a alma. E ela ainda amava muito esse homem, sabe? E ela foi muito, porque a mãe simplesmente não permitiu o casamento. Agora, se não permitiu o casamento, nasce um filho desse casal. Como é que esse filho se sente? Se o pai é excluído. Excluído. Então, e ela também. Só que olha como a gente se auto-sabota. No fim, ela ficou. A gente fala duplo vínculo. Se ela amasse o marido e ficasse com ele, ela excluía a mãe. E se ela ficasse com a mãe, ela excluía o marido. Então, o que ela fez? Ela se casou com esse homem, teve um filho, mas ela se auto-sabotou para, de uma forma inconsciente, dizer à mãe dela, ok, mamãe, eu concordo com você, tá vendo? Realmente ele não era bom para mim. Eu te escolho. E daí ela escolhe a mãe, perde o marido e perde quem? O fruto desse casamento, que é o filho. Ela não se escolheu, na verdade. Não.
que é o que a gente estava falando. Exatamente. Sobre as escolhas. Só que a gente não tem consciência. Não. Daí a mãe dela é ruim? Não, a mãe dela não é ruim. A gente não está aqui para julgar, mas a gente está aqui para ter a coragem de trazer à tona essas questões que há tanto tempo vem. Ai, mas por que fez isso não presta? Por que fez isso aquilo não presta? A gente vê a guerra na faixa de Gaza ali. Quantas gerações se odeiam? Não sabe nem por quê. Por quê? Onde começou isso mesmo? Já não sabe. Mas disseram que era para eu não gostar, que era para eu odiar, que ali não prestava, que ali não podia ir. E o que o plano espiritual faz? O amor unir aquilo que está separado, aquilo que está em guerra. Então, se brancos e pretos ainda estão em guerra, vai unir através do amor. A gente vai resistir, a gente dá um passo, mas nasce um filho que é o quê? Os dois unidos. Sempre vai... A vida, de uma forma incessante, vai unir o que está separado. E esse filho é 50% cada um. Sim. Cada um desses lados. É. E ele pode mudar tudo também. Pode. E essa mãe, a mensagem que ela veio dar, parecia um centro espírita. Não é um centro espírita, mas só porque eu falei a frase que ela veio dizer era: eu libero, filha, eu agora tenho consciência, a partir do plano maior, que eu errei com vocês. Gente, mas foi assim um choradeira, eu me arrepio de falar, porque eu já tive isso na minha casa, né? Uma vez eu cheguei também com uma pessoa que era preta e era um jogador de basquete, e a minha avó era italiana e a minha mãe, tudo menos isso. Daí eu fui casar com um judeu, que você conheceu, o Wolf, tudo menos isso. Então eu sempre fui meio se afrontava. Da pá virada, né? Que a família fala, aqui vai... A ovelha negra. A ovelha negra. E é muito bom que seja assim. Então, essas coisas no espetáculo, elas são muito lindas e são muito sutis. E jamais eu ia dizer, ali num lugar de alemão, vamos olhar para o preconceito. Eu não precisava, não precisaria trazer isso, mas veio à tona. E não precisa ser tão escancarado, né? Sim. O próprio campo vai demonstrando. E a gente vai aprendendo. Acho que se você já passou aí, que está nos assistindo, você já passou por uma constelação, percebe isso. A constelação, você falou aí, não é um centro espírita, mas a constelação, ela tem esse olhar. Não é um centro espírita, porém, muita coisa que nós vamos enxergando, o questionamento vem, da onde veio isso? Não é? E que não é espírito, né? É que nós temos a nossa história, é isso. Nós temos a nossa história, a família tem a sua história, e tudo isso está registrado em algum lugar. E o campo traz à tona. Sim. Existe um campo de informação, que é como se fosse um Google espiritual. E quando a gente acessa esse campo, hoje é Maiá, né? Hoje é mais. Tá mudando. Tá mudando. Quando a gente acessa esse campo, então pode ser de outras vidas, pode ser dessa vida. Muita gente que é muito religioso, que não acredita talvez em reencarnação, não importa. O que importa é que existe uma informação. E a informação pode ser: tem um filho fora do casamento excluído. Existe um preconceito em relação ao dinheiro, porque alguém lá atrás perdeu tudo. Era muito rico e perdeu tudo. E agora todas as próximas gerações não se dão a chance de ter algo, porque podem perder novamente. Então, existe uma informação que está em desordem. E através da constelação, a gente coloca em ordem. Muitos estudos falam que essas informações vêm de um campo acástico, que é um campo espiritual. Outras pessoas falam que cada um denomina do jeito que quiser, mas que a gente acessa realmente a algo que é fora da linha do tempo, dos mortos, dos vivos, do passado e do futuro. A gente simplesmente acessa. E se olharmos para a nossa própria vida e percebermos tudo o que está acontecendo, a gente vai ter algum campo a ser olhado com muita força. Quer seja o financeiro, quer seja o relacionamento, vida profissional, não é? Sim. Todo mundo tem algo a se olhar. Com certeza. Eu acho que temos um intervalo comercial, né? 30 segundos, a gente vai para um rápido comercialzinho do nosso programa e a gente já volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial. O estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast?
É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! E estamos de volta, então, você que aí nos acompanhou pelos 95,7 FM, não viu o telefone na tela, né? Então, eu estou aqui para repetir para você informações a respeito do nosso estúdio Vibecast, código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226, tanto para fazer o seu próprio podcast, para gravar cursos e os bate-papos que você bem entender, como para participar do nosso programa do Mundial Podcast. É só entrar em contato, você pode estar aqui, assim como a Simone, minha convidada de hoje, ser entrevistada por mim. Ai, muito delícia, bem, que delícia, né? Quantas vezes você já foi entrevistada por mim, Simone? Ai, bastante, né? já, Sami. Nem e é um foram papo, tantas, bate-papo, não, bate-papo tão bom. Um diferente sempre, do outro, né? Totalmente. Sempre. E isso é muito bom. Só para a gente fechar o Revelações Divinas, o próximo dia 30, o tema... Então, nós vamos falar, eu vou estar com o Robson Ramushi, que também é um constelador. Que já passou pelo Mundial Podcast. Ele é uma pessoa muito alegre, divertida. Ele é descendente de árabe também. Ele é, Deus, papai. Não é? Ramushi? Sim. E ele... Eu convidei ele porque ele tem um jeito muito legal. E como nós vamos estar feminino e masculino, falei, vamos trabalhar essa galera com o principal da constelação, que é a gente olhar para o pai e para a mãe, que é o principal da nossa vida. Legal. Você vê, todas as terapias ficam lá, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Mas por que ficam no pai e na mãe, né? Porque é o portal. É o portal da nossa vida e é o portal, o grande portal para o que a gente veio corrigir nesta vida. Por que a gente nasce criança desses seres grandes, né? Que pode ser que eles te doaram quando você nasceu, pode ser que o pai tenha ido embora, a mãe tenha sofrido muito, ou o pai tenha sofrido muito, a mãe tenha morrido. Enfim, tudo o que aconteceu entre os nossos pais e na nossa relação com os nossos pais diz muito sobre o que nós precisamos corrigir nesta vida, o que nós precisamos crescer nesta vida. Olhar para esse relacionamento. Isso. O meu relacionamento com o meu pai, o meu relacionamento com a minha mãe, independente de estarem vivos ou não, fala muito sobre mim. Sim. E daí isso vai ser feito. E tira a gente desse estado de vítima dos nossos pais e, principalmente, acolhe a dor que nós temos em relação a eles, mas também acolhe aquilo que eles trouxeram de mais precioso para a nossa vida. E se a gente consegue achar essa chave do tesouro, então a nossa vida pode ter saúde, pode ter bons relacionamentos, pode ter uma carreira de sucesso, pode ter paz de espírito, porque uma pessoa que não olhou para os pais, ela sente culpa. E quem sente culpa se sabota. Ela não se dá a chance de ser feliz. Não se dá a chance de fazer o que a alma dela veio fazer nesse planeta. Fica o tempo todo preso nos pais. Então, a gente vai fazer esse trabalho no dia 30. Eu e o Ramushi. Tem toda uma questão, né? Eu já estou imaginando como é que vai ser esse palco, né? Pode falar. Não é? É muito legal. Quando a gente pensa em pai, pensa em mãe, e a gente se relaciona com as coisas da vida, qual o significado de pai, né? Uhum. Se eu vou para a vida, se eu tenho sucesso, se eu me dou bem em alguma área, mas eu não me dou em outra, tem muita relação em como eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, ou como eles me tratam. Sobre a função do pai e da mãe.
o nosso pai, a nossa mãe, ela nos deu a vida junto com o nosso pai. Porém, a nossa mãe, ela pagou um preço alto. Ou seja, ela engravidou, ela ficou, se for 9 meses, ela correu risco de morte durante um parto. Então, por isso que as pessoas geralmente são mais ligadas à mãe. Então, a figura materna, ela é a ponte. Quem consegue ter realmente gratidão da dimensão que é uma pessoa estar a serviço da vida para nós, todas as histórias ficam menores. Ah, mas é porque um dia ela olhou para mim com o olho direito, não com o esquerdo, um dia ela piscou, um dia ela fez mais para o meu irmão do que para mim, um dia ela gritou comigo, um dia ela não me deu tal coisa. Tudo isso é menor do que a vida que a gente recebeu dela. E se a gente consegue chegar a este ponto, que é um ponto espiritual dentro de nós, então a gente abriu um manancial de conhecimento, de vida dentro de nós. Então, se a gente consegue fazer esse processo, porém, para fazer esse processo, nós temos que entender qual é a história que trava a nossa vida com a nossa mãe. Talvez a história seja, minha mãe não era carinhosa. Ou a história seja, minha mãe foi embora. Ou a história seja, minha mãe sempre foi doente. Então, nós vamos ter que fazer um movimento para destravar essa relação com a mãe, para você acessar esse manancial. Então, essa é a mãe. Muito legal, né? Porque tem um cordão umbilical aí que parece que fica constante. Fica. E se a gente pode harmonizar esse cordão de forma consciente, é um cordão energético extremamente importante. Cortar o cordão infantil com a nossa mãe e deixar permanecer o nosso cordão de gratidão com a nossa mãe é um processo muito lindo. Só que para fazer isso, a gente precisa fazer isso com consciência. Ou seja, qual é a minha questão com a minha mãe? A maior parte de nós nem tem coragem de falar, outros só reclamam. O Bert Hellinger falava, quem reclama não quer resolver. E tem razão. E para a gente resolver, nós vamos ter que crescer. Porque senão a gente tem nossos bodes expiatórios, que são os nossos pais. Ah, porque meu pai, porque a minha mãe, porque meu pai, porque minha mãe. Não. É sobre o meu movimento. Ah, mas a minha mãe não quer falar comigo. Faça você o movimento. Ah, mas minha mãe não ame. Ame você. Não, mas eu não amo porque... agora então nós vamos falar por que você não ama. Vamos entrar no ponto de qual é a sua questão com a sua mãe. Que é a sua questão de alma. Por isso é que você veio com esta mãe. Ah, mas minha mãe é muito fria, eu sou uma pessoa calorosa. Não. Tem uma frase bem pequenininha que se chama eu também. Ah, mas meu pai mentia. Eu também. Daí fala, eu não. Meu pai era alcoólatra e eu nem bebo. Mas qual é o vício que você tem? Então é para falar, eu também. E quando a gente consegue olhar para os nossos pais na profundidade e falar assim, eu também. Ah, minha mãe era submissa. Eu não, eu sou. Eu também. Nós vamos achar tanta resposta nesse eu também. Então, esse tipo de trabalho que nós vamos fazer. Então, a pessoa às vezes abre uma empresa e a empresa não dá certo, porque a empresa é a cara da mãe. Você tem dívidas, né? Diz que quem não sorri para a mãe tem dívidas. Então, tem que olhar para sua mãe e sorrir. Você consegue? Ah, mas minha mãe já morreu. Não importa. Mas você consegue sorrir para sua mãe? É muito bonito ver que tem muitos recursos para a gente liberar a nossa vida, destravar. E o pai é o que leva, é o que tira a rodinha da bicicleta, é o que joga na piscina e fala nada. Vai de qualquer jeito. Exatamente. Sabe, menino? Exatamente. Cresce, né? Então, às vezes a gente vê o pai e a mãe, né? Fazendo esses movimentos. Uma vez eu estava fazendo uma trilha e a criança subindo, assim, era um morro, reclamando. Ai, mãe, ai, vem cá, filho. O pai assim, não. Vai andando. E a mãe, e ele, para a mãe. Tá bom. Então, a mãe é a que acolhe, por isso que é a mãe que tem que... O pai leva para a escola e a mãe vai buscar. A mãe, na hora de parir, o pai tem que estar lá para puxar o filho, sabe? Tem que falar, vem, filho, vem, eu tô aqui para você. Se tivesse esses movimentos, né, na hora do casamento, falar as frases certas, sistêmicas... Eu até vou fazer um casamento agora em outubro. Olha. Falar as frases certas, sistêmicas. Nossa, é tudo tão lindo, com consciência. Quanto mais a gente tem esse tipo de informação, melhor nós somos. Sim. Né? Olha lá, imagina.
décadas atrás, o marido, né, o pai da criança, não entrava na sala do parto. Verdade. Não é verdade? É. Isso é muito recente, se a gente for olhar para a nossa história. Sim. Né? O homem estava sempre afastado daquele momento. Sim. Né? Na antiguidade, as parteiras que estavam ali, e homem, sai daqui, isso não é lugar para você. É verdade. Né? Sam. E o apoio do homem é muito importante para essa divisão, né, Simone? Tem Lógico. a questão do masculino e do feminino aqui também. Uhum. Até porque Muito a mulher bom. precisa dessa força masculina também, né? É necessário, né? Uhum. Por isso que ela é tão protetora. Não é? Sim. Aí, se a gente for olhar para o teu Vozes do Passado, que é Ai, o teu novo trabalho, sim. a gente está aqui falando, pai e mãe, esse é um trabalho que vai ter no dia 30 de julho, que é uma terça? É uma É quarta-feira. uma quarta-feira, Revelações Divinas, no Teatro Multiplan, que é lá dentro do Shopping Murumbi. Um evento Isso. lindo a partir do quê? Das 20 horas? 7 horas. 7 horas. É 7 horas da noite, gente. Então, esse espetáculo, ele tá andando pelo Brasil. Dia 9 de agosto também vai ter em Florianópolis. Ai, que legal. E tem outras datas também que vocês vão poder acompanhar através da minha agenda. Uhum. Mas dia 30 vai ser um espetáculo muito especial. Eu e o Robson Ramush, a gente vai tratar desse tema, mãe e pai. No seu Instagram tem todas essas informações, né? Isso. Simone Arrojo Oficial, tá aí na telinha. Já colocaram várias vezes aí para nós. O ingresso é pelo Simpla. E foi muito interessante que a gente fez espetáculo em Chapecó, em Blumenau. Muitas pessoas não sabem ainda lidar com o Simpla, tem dificuldade. Às vezes é com cartão, é com Pix, ou é bem Tá. fácil, tá, gente? Se precisarem de ajuda, o nosso Super Under lá vai ajudar vocês também. É, mas é facinho mesmo. É. Aí, se a gente olhar para toda essa questão, vamos ver se o Vozes do Passado, o eletrônico que está no celular da Simone, Sim. porque depois vem em forma de cartas, assim como essas cartas que eu tenho aqui, que eu vou tirar mais aqui, para que você possa ver. Acho que está aqui, ó. Depois, antes de terminar o programa, a gente vai tirar uma cartinha para fechar o nosso programa com uma mensagem da espiritualidade. Vamos pensar num número, quantas cartas são que você está produzindo? 180, então logo vai sair esse Vozes do Passado. Eu criei isso porque essas frases sistêmicas, elas são muito poderosas e elas vêm de um campo muito maior. Então, eu criei uma mesa radiônica, um pêndulo, onde você vai poder pegar uma cartinha e você se trabalhar. Nessa mesa radiônica tem os mestres ascensos, vai mostrar de onde vem essa voz do passado, vai ter floral ali de bar para você tomar, né, do que sair nessa mesa. Essa mesa é uma mesa para você aprender a mexer, eu vou dar um curso para vocês saberem fazer isso. E são 180 cartas que vão vir e você vai poder colocar o gráfico anti-magia, um gráfico para materializar as coisas que você quer, um gráfico para harmonizar a sua parte física. Então, são divididos entre saúde, financeiro, relacionamentos e espiritualidade. Então, são 180 cartas que você vai poder tanto ajudar como terapeuta, ou fazer para você, ou para os seus amigos, para as pessoas, porque são recursos, são tecnologias espirituais. Exatamente. A gente precisa, muitas vezes, de uma ajuda espiritual e energética imediata. E tendo acesso, é muito mais prático. Lógico. Eu vou pensar num número aqui, entre esses de 1 a 180, Aham. e a gente vai falar, quem sabe, né? Vai sair a mensagem conectada com todos nós. Sim. Eu acho que sim. Vamos lá, então. É de 1 a 180? Isso. Vamos pensar no número 17. Fui lá embaixo. Vamos lá, ver o que sai para todos aqui. Nossa, olha que mágico. O que a gente está falando sobre escolha? Olha o que saiu. Me tiraram o direito de escolher quem amar. Casei por dever, vivi por obrigação. A paixão foi sepultada com minha liberdade. Gente, quantas e quantas mulheres, e homens também, viu? Se casaram sem ter conexão. Daí vai para a lua de mel e vê que não tem conexão. Daí passa um mês, passa um ano, passa 10, passa 20. Você já tem uma família, tem filhos e não tem conexão. Tanto homens quanto mulheres. E às vezes até gostava de uma outra pessoa, mas não podia casar. Como saiu aqui. Várias histórias, né? Olha como o campo é mágico, Não. Samira. Eu tô besta. E aí também nessa carta tem essa informação Isso. e tem também alguma forma de eu
de eu usar uma frase sistêmica? Sim, daí vem a frase de cura. Então, por exemplo, você vai receber todo esse material, daí você vai colocar lá, eu estou conectada a essa frase com quem? É com uma avó, é com outras vidas, enfim. Daí você vai trabalhar para liberar isso no seu campo, mas também, se não trabalhar assim, tá tudo certo. Você vai trabalhar agora com a frase de cura, tá bom? Liberto, a frase de cura é: liberto os destinos que se uniram por imposição. Então você olha para trás e veja todas essas pessoas, né, o que eles viveram, homens e mulheres, casais. Então a gente liberta. E hoje eu escolho amar com o coração livre. Sou fiel à minha verdade e abro espaço para um amor que eu esteja conectada e que me respeite. Que lindo. É. E se a gente for olhar por toda a história, muitos casamentos arranjados, Muitos. Né? E eu acho que tudo isso fica muito no campo. E hoje, quem está aqui no presente não consegue se relacionar direito por causa de histórias do passado. Sim. E quando a gente olha, não com julgamento, mas também não com lealdade, ou seja, vocês viveram isso e eu também tenho que viver, mas a gente olha, sente a dor, né? E a gente começou falando disso, Sami. É incrível. Verdade. O campo. Então, ele estava aqui. Estava aqui. Então, quando a gente pode olhar para isso e falar assim, poxa, cada um pode escolher. E agora as mulheres podem escolher. Antigamente elas não podiam, não é? Nós vivemos numa época maravilhosa. É só aproveitar. Sim. E a gente pode escolher. Não importa, é mais velho, mais novo, né? Seja o que for, mesmo sexo ou não. Né? Hoje você pode escolher a conexão de amor real mesmo. E aqui em São Paulo a gente vê isso muito abertamente, né? Aliás, um dos lugares do mundo que mais a gente vê isso. Viu? Né? E isso é bem interessante da gente analisar também, né? Observar. Você falou de lealdade. Existe uma lealdade sistêmica? Sim. Eu faço coisas em lealdade? Sim. A pai, mãe, vó, bisavó? E sem saber. Sem saber. A gente é completamente leal a uma informação. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu tenho um medo de tal coisa. E daí a gente fala, mas você já viveu isso? Não, eu não vivi, mas eu tenho um medo de viver isso. Eu conversei com uma pessoa que falou para mim esses dias, eu tenho medo... Olha que interessante a história. Ela falou assim, o meu filho estava com a puberdade atrasada. Eu levei ao médico e eu tenho um medo de perder meu filho. Eu falei, mas já aconteceu isso na sua família? Aconteceu. A minha avó perdeu um filho ele tinha 16 anos. E acabou com a vida do meu avô. Meu avô, depois que esse filho morreu, acabou a família. E ela falou, e o meu filho vai fazer 16 anos. Então, o que essa criança, sem saber, sente o medo da mãe, a mãe sentiu o medo do que aconteceu com a avó. O que essa criança internamente falou? É melhor eu não crescer. Deu esse comando para o corpo. É melhor eu não crescer, porque assim a minha mãe não fica com medo, porque se eu chegar à puberdade, ela vai ter medo de eu morrer. Ou eu posso morrer com 16 anos. Então, o medo dele fazer essa virada é tudo inconsciente. Ninguém falou para ele, nada. Só que a constelação mostrou isso, desvelou isso. É o tipo de informação que fica até escondida na família, né? Totalmente. Não se fala a respeito. Não se fala. Quando não se fala a respeito de uma situação, a gente está reprimindo emoção também? Tá, e se reprimiu a emoção, porque tudo vem para o nosso bem e para o nosso crescimento. Daí fala assim, mas a morte de um filho veio para o nosso bem? Também. Infelizmente, também. E por que eu falo isso? Porque nós somos muito apegados a pessoas, como se a gente só pudesse amar aquele filho. Mas, gente, a gente pode amar a humanidade toda. O amor, quando nós somos muito apegados, a gente vê que a gente é limitado. Mas eu só amo minha família. Amo lá, um pouquinho, aquelas criancinhas ali do lado. Mas é bem pouquinho. Meu amor é todo... Então, isso... inibe o que esse acontecimento veio trazer. Ou seja, não é só sobre um filho. O amor vai muito além. Profundo isso, né? E quantas pessoas que perderam filhos, elas desabrocharam no amor. Desabrocharam. Entenderam o que é o amor, né? Isso. E que o amor permanece.
E que, ao invés de olhar o tempo que esse filho não esteve junto, que tal olhar o tempo que ele esteve junto? Cissa Guimarães fala muito isso, Ela né? fala? Eu não perdi um filho, eu não perdi um filho, eu ganhei anos com ele. Sim. E hoje ele vive dentro de mim. Sim. Isso é amor, né? É amor. E continuar amando, não de uma forma egoísta, porque para amar a pessoa tem que estar ao meu lado. Não. Esse filho pode morar na Austrália e você continua amando. Não falo com ele, mas você continua amando. O amor é uma energia que chega, é a maior energia, né? Ela chega em qualquer lugar e amar é muito grandioso. Eu acho que, eu não sei, com a morte, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, eu vejo que eu ainda amo mais eles. Parece que quando eles vão embora, a gente ainda potencializa o amor, sabe? Ficam mais presentes, né, Simone? Eu passei pela mesma situação. Verdade. Né? Então, eles ficam mais presentes, na verdade. Sim. Né? Todos os dias passam memórias a respeito deles. É. E eles não estão longe. O amor continua. Sempre vai Só continuar. não está fisicamente. É. Né? É. Em algum lugar eles estão seguindo uma nova jornada. Sim. Isso é o mais importante, né? A gente sentir isto. Sim. Não é? Então, no Vozes do muito Passado, bonito eu isso. uso isso no teatro, uso isso nos meus workshops online, no Já Bora está Resolver. usando. Eu uso bastante, porque você vê, vem a frase assim, ó. Certeira. Gravada. É interessante isso, né? Porque é um campo, né? Que você explica aí num monte de vídeos que nós temos, em entrevistas, em programas. Pode embaralhar, né? Pode, lógico. Então nós vamos embaralhar. Seu. Nossa, já passou, quase está acabando o programa. Meu Opa! Deus, que rápido. Ó, quando cai assim, quando ela pula. Ela pula, é que ela é grandinha, né? Ela é grandinha. E é tão interessante porque eu sempre gostei de tarô, de cartas. São todos arquétipos de informação para a gente ter mais consciência do que está E é acontecendo. um oráculo, né? É um oráculo. Não deixa de ser um oráculo. Vamos abrir como um oráculo. Então, Sim. cada um utiliza da forma que bem quiser. Tarará. Uma mensagem para nós, todos, você que está aí conectado, precisando dessa mensagem, escolha uma carta dos saberes sistêmicos da espiritualidade. Sim. Estamos falando disso, né? Pegar com a coisa do coração. E tá lindo, né? Porque tem uma... É uma mulher, né? Um homem, não sei, é um em ser. posição de lótus. É um ser, Ver o mundo pelos olhos da fonte. Olha, que lindo. Muitos duvidam que podemos fazer isso facilmente, pois sempre nos colocaram distantes da fonte. Se a fonte está dentro de nós, podemos sim sentir a fonte, ver a fonte e enxergar tudo por esse olhar. Quando treinamos esse olhar, vemos beleza em tudo, em cada crise, em cada sintoma, em cada morte, em cada nascimento. Tudo é a inteligência divina nos proporcionando a abertura de mais um portal de luz na nossa existência. Falamos de tudo isso aqui hoje. Falamos. Aí embaixo tem uma frase que aí a pessoa, né, ela mesmo... Uma frase sistêmica, vamos dizer assim, né? Eu escolho ver através do olhar da fonte, um olhar amoroso que ensina, que acolhe, que é pura oportunidade de irmos um pouquinho mais cada dia em direção ao todo, ao pleno da eternidade, onde só existem saúde eterna, juventude eterna, amizade eterna, sabedoria eterna e amor eterno. Ai, que lindo. Eu fico emocionada com essas cartas. E a gente vai lendo e vai ouvindo a Simone falar, né? Porque é isso que eu acabo sentindo. E vai reforçando de onde veio tudo isso. Porque assim. você fala assim, né? Sentir a fonte, ver a fonte, enxergar a fonte. Sim. Muito lindo. Uma mensagem aqui para fechar o nosso programa. Simone Arrojo, olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso seguidor. Eu acho que essa mensagem de nós olharmos a partir da fonte é a gente olhar para aquilo que sempre permanece. E tudo aquilo que não é essencial não tem importância. Então, a minha mensagem é: olhe para os seus pais e o que permanece? Permanece realmente tudo que eles conseguiram fazer, tudo que eles puderam fazer, tudo que eles não tiveram e nos deram, né? E a gente vê que o amor, ele continuou. O amor, ele perdurou do jeito que pode ser.
mas o amor sempre está presente. Gratidão, sempre Sami. perdura. Ai, obrigada. Gratidão Muito por linda. tudo. Tá com a mão geladinha aqui. Eu tô com frio. Tá frio. Certo, isso, tá ligado. Obrigada, Simone. Obrigada, gratidão Ai, novamente. que papo bom, gente. Olha quanta Sim. informação que saiu daqui hoje. Vai ter que voltar, porque tem mais coisa para conversar. Sim. Não é? Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui, sempre com muita alegria. Deixo vocês aí com a programação da Vibe Mundial. Você está aí seguindo pelo YouTube também. Fica à vontade, é só percorrer. Todos os programas que entram ao vivo na nossa programação são transmitidos também pelo nosso YouTube. É só se conectar com a gente. Estamos aqui. Gente, começando muito bem a semana e desejando para você uma excelente semana. Um grande beijo. Amanhã eu estou de volta às 16h30.